Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão, nós vivemos tempos difíceis, tempo de caos e de barbárie. É o clima existente hoje no estado do Maranhão. O que vimos esses dias e que vem se repetindo ao longo dos meses e dos anos, porque não é um caso momentâneo, não é uma crise momentânea, como alguém quer parecer que seja, é algo contínuo que vem se alongando, se prolongando. É uma situação de caos e de barbárie. Homicídios, rebelião, ônibus queimados, todos os ingredientes de um cenário de caos e de barbárie. É o que vivemos atualmente. Eu estive ontem no velório do Cabo Silva, figura conhecida de São Luís do Maranhão, militante das causas sociais, filiado ao PDT, foi candidato várias vezes, ouvinte de rádio AM ativo, daqueles que todos os dias frequenta a rádio AM, frequentava e dava o seu parecer, suas opiniões. E ele foi morto. Foi executado com 2 tiros nas proximidades da sua residência. Cabo Silva, morto. No mesmo dia, e quase na mesma hora que mataram o Cabo Silva, matavam 2 pessoas aqui na Vila Passos que jogavam baralho na porta de casa. Estavam lá tranquilos, na sombra, e de repente são alvejados e executados nas proximidades de suas residências. Pessoas de bem. Não estamos falando de bandidos. Pessoas de bem que foram mortas, executadas, sem ainda nenhuma explicação. E não faz muito tempo eu vim a essa tribuna e relatei o caso de Jeter Joran, que era meu amigo pessoal, e foi executado quando chegava na sua residência de um supermercado. Uma pessoa de bem, um trabalhador de família, foi executado e até hoje nós não sabemos os motivos que levaram à morte de Jeter Joran. E assim tem se repetindo. Tem se repetido. Nós estamos falando de pessoas próximas, pessoas que eu conheci, que eu convivi, que foram mortas, e assim muitos aqui devem ter alguma história para contar. Ontem, quando eu estava no estádio Castelão, assistindo o jogo do Sampaio Rio Branco, ao mesmo tempo em que eu ouvia a transmissão do jogo, que eu assisto o jogo com radinho de pilha, entravam os flashes ao vivo, lá da penitenciária de Pedrinhas, dando conta da rebelião. E os números eram desencontrados. Uma hora falava de 9, outra hora de 13, outra hora de 15. Ninguém sabia exatamente o que acontecia em Pedrinhas. Uma rebelião, um caos. Quando terminou o jogo, eu fui para um restaurante com a minha esposa, lá no bairro do Coajape, na Avenida Daniel de Latouche. Deputada Cleide, eu estava chegando no restaurante e tinha acabado de acontecer. 2 homens armados puxaram a arma, ameaçaram as pessoas, geraram um tumulto imenso e o restaurante praticamente teve que fechar suas portas. Todo mundo aterrorizado. Todas as pessoas assustadas foram para casas, se esconderam, invadiram a cozinha do restaurante tentando buscar proteção. Esse era o clima da cidade. E esse é o caos instalado. Agora, quais são as perguntas que a gente faz? Primeiro, a primeira questão: o que diz o secretário de Segurança? Ele bota a culpa em adolescentes? Ele bota a culpa nos traficantes, como disse aqui o deputado Rubem, e agora ele resolveu botar a culpa no judiciário, porque ele diz assim: não adianta, a gente prende, o judiciário solta.
mas ele não dá um parecer sobre a situação da segurança pública no Estado, que é responsabilidade do governo. E o que diz a governadora? É a pergunta que eu faço. Nada. Ela não diz nada. Ninguém ouve a palavra da maior autoridade do Estado, que é a governadora. Ela não fala nada. Aí diz assim, não, mas o que está acontecendo aqui acontece em qualquer lugar do Brasil. Mas quando acontece em São Paulo, o governador Alckmin fala, ele chama todos os seus assessores, todas as autoridades do Estado e fala para a população qual é o diagnóstico e as providências que estão sendo tomadas. Quando é no Rio de Janeiro, a gente ouve o governador Cabral falar. A governadora aqui não diz nada. É como se não fosse com ela. Aí eu tenho que concordar com as ideias que vêm à tona. Deputado Bira. A ideia da intervenção, que eu vou concluir, senhor presidente. Ainda tem 2 oradores inscritos no pequeno expediente. Vou concluir, senhor presidente. A intervenção pode ser uma medida necessária mesmo, porque o Estado não tem mais governo, então só há 2 caminhos. Ou há intervenção do governo federal para trazer a força nacional para garantir a segurança que o governo não consegue garantir, ou então a governadora tem que ouvir aqui o que propôs o deputado Marcelo. Ela tem que pedir para sair. Ela tem que passar o boné. Ela tem que reconhecer que não é capaz de enfrentar essa situação e passar para o outro. Portanto, eu acho que nós temos que ter a capacidade de nos unir nesse momento. Eu quero conclamar a integração de todos para enfrentar a situação da criminalidade. Mas é preciso que o governo assuma a sua posição. É o governo que comanda. Se o governo não quiser comandar, que peça para sair. Essa é a providência. Muito obrigado, senhor presidente.